Você já viu e ouviu muito sobre mágica por aí, não é mesmo? Mas sabia que também existem os caçadores de mágicos e de charlatões? Pois é, esses Sherlock Holmes existem e são conhecidos como céticos. Os céticos são pessoas que questionam as atitudes, as opiniões e os fatos. Eles só acreditam em algo caso existam evidências científicas válidas para comprovar. Um dos céticos mais famosos foi o chamado James Randi, um canadense que estudou e praticou mágica durante toda a sua adolescência e vida adulta, com truques como se libertar de uma camisa de força suspensa sobre as cataratas do Niágara. Porém, foi aos 60 anos que ele dedicou a maior parte de seu tempo a investigar os fenômenos paranormais, ocultos e sobrenaturais. E é sobre algum desses casos super interessantes da trajetória dele que vamos falar agora. A carreira de caçador de paranormais deslanchou nos anos 70, quando desmascarou o israelense Uri Geller, o homem que conquistara fama internacional por dobrar colheres e consertar relógios com seu suposto poder da mente. Ao vivo na TV, Range reproduziu os truques de Geller, demonstrando que tudo não se passava de simples ilusionismo. Em 1996, já então conhecido como o Incrível Range, o ex-mágico criou a James Randi Educational e, por meio dela, lançou o desafio de US$ 1 milhão. Esse é o valor do prêmio que oferece a quem provar possuir qualquer poder paranormal ou sobrenatural. Até hoje, ninguém chegou nem perto de levar essa bolada para casa. Randy, então, começou a aparecer em vários programas de TV e, algumas vezes, desmascarar ao vivo as alegadas habilidades paranormais dos convidados. Em 1931, ele confrontou James Hedrick, um paranormal que dizia ter poderes telecinéticos, como mover as páginas de uma lista telefônica com a mente. Num programa, Randy demonstrou que Hedrick estava movendo as páginas soprando-as discretamente por entre os lábios levemente abertos. Para demonstrar isso, ele colocou pequenos pedaços de isopor na mesa à frente da lista telefônica, de modo que Hedrick não pudesse mais demonstrar o seu dom sem soprar também o isopor. Certa vez, James Randi afirmou que o ilusionista Daniel Douglas Home foi pego trapaceando em algumas ocasiões, mas os incidentes não foram levados a público. Esse ilusionista era conhecido por supostamente tocar um acordeão que estava trancado em uma gaiola sem sequer tocá-la fisicamente. Ele também afirmou que o acordeão em questão era uma gaita de boca de 1/8 que podia ser ocultada debaixo do grande bigode de Holmes. Ele ainda afirmou que várias gaitas de boca foram encontradas em seus pertences depois de sua morte. Em 1986, em outra ocasião, Randy desmascarou Peter Popoff, um televangelista que arrecadava milhões com suas mágicas. Popoff foi convidado para um talk show noturno sem que ele soubesse que seria desmascarado ao vivo. Foi assim. Durante a entrevista, Randy mostrou um pequeno trecho de vídeo aos telespectadores, onde Popoff chamava uma mulher da plateia da igreja, e começava então a citar informações pessoais sobre ela, dizendo que essas informações vinham diretamente de Deus. Enquanto isso, ele colocava suas mãos em cima da mulher e afirmava estar expulsando os demônios dela. Randy então tocou o mesmo trecho mais uma vez, mas dessa vez com a sobreposição de som que foi capturado durante o evento através de um rastreador de sinais de rádio. O rastreador detectou a frequência que era usada pela esposa de Popoff, Elizabeth, enquanto ela estava atrás do palco para enviar, por meio de um rádio, informações pessoais preenchidas pelos participantes e coletadas por assistentes antes do evento. Essas informações eram chamadas de cartões de oração, do inglês player cards, onde os fiéis eram instruídos a preencher dados como nome, endereço e doença que desejavam curar, para que Popoff então pudesse rezar por eles. Não era tão fácil enganar Randy. Nem o goianiense João de Deus ficou de fora das críticas de James Randi. Em 2012, o cético afirmou o seguinte para o autoproclamado cirurgião espiritual: para qualquer ilusionista experiente, os métodos que são usados para fazer esses aparentes milagres são bastante óbvios. Ofereci provas das farsas que ele estava cometendo, como enfiar coisas no nariz e outras coisas horríveis. Tudo o que ele faz não passa de velhos truques usados em carnavais há mais de 100 anos. São truques que qualquer pessoa pode aprender. Não é algo agradável de fazer. Por fim, em suas últimas entrevistas e em seu livro The Faith Healers, traduzido para o português como Os Curandeiros da Fé, Brand escreveu que sua raiva e incansável luta contra a superstição
vem da compaixão pelas vítimas de fraude. Ele afirmou no programa de Oprah, famosa apresentadora norte-americana de TV, o seguinte: o problema é que esses charlatões dão falsas esperanças e sempre cobram por isso. Esses charlatões custam às pessoas milhões de dólares todos os anos, roubando a segurança emocional, desapontando, enganando e mentindo para quem acredita neles. Sei que essas pessoas que dizem ter poderes sobrenaturais não têm poder nenhum, e desmascará-las é a coisa certa a fazer. Imagine o dano que esses charlatões fariam às pessoas se não existissem céticos como o incrível Randy. Uma vez, quando lhe fizeram a pergunta: que mistérios existem na vida? Não deu outra. Randy disse que há muitos mistérios na vida. Nós não sabemos de muitas outras coisas. Aliás, a ciência compreende apenas uma parte do universo, mas a ciência cresce a cada dia e estamos a cada dia descobrindo coisas novas. E é nosso dever aceitar as coisas que a ciência explica. Outro fato da vida de Randy é que em março de 2010 ele anunciou que era homossexual e explicou sua atitude de sair do armário como tendo sido inspirada pelo filme Milk, de 2008, em que o protagonista representava o papel do ativista de direitos homossexuais Harvey Milk, o primeiro político assumidamente gay a ser eleito para um cargo público na Califórnia. Em 2013, com 84 anos, casou-se com Dave Pena, o homem com quem já se relacionava há 27 anos. Randy morre em 20 de outubro de 2020, aos 92 anos, mas deixa um enorme legado para a ciência e para a humanidade.